falar hoje do Deus provedor. O momento da palavra. Abra aí a sua Bíblia então, você que já está com a Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 22 e versículo 14. Nós vamos estar hoje trazendo até você uma mensagem do Deus provedor. Nos acompanhe, fique atento, que Deus ele quer falar com você. A palavra de Deus nos diz: Abraão quando Deus colocou a fé de Abraão à prova. Abraão já tinha sido provado de várias maneiras quando Deus o chamou. Ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá, pois até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Amém, amados? Então aqui, pelo que você pôde notar, está falando sobre Abraão, quando Deus prova Abraão, quando Deus pede o seu único filho, quando Deus disse para Abraão, quando lhe apareceu em sonho, disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ali começava a jornada de fé de Abraão. Sim, ali começava uma trajetória daquele que é considerado o pai da fé. Inúmeras vezes ele foi provado. E nesse ser provado, a sua fé, ela foi fortalecida. Abraão, ele perseverou, creu e confiou, porque Deus tinha feito uma promessa para ele que ele teria um filho, mas as circunstâncias eram diversas, porque Sara, sua esposa, era estéril e ele não podia ter filho. Os anos foram passando, Abraão foi envelhecendo, até que se cumpriu e Abraão e Sara concebeu a Abraão um filho, Isaque. E agora Deus lhe pede, Deus lhe prova mais uma vez. Deus prova realmente a fé de Abraão. E Abraão, mesmo estando com o seu coração partido, ele não pensa duas vezes. Ele oferece o seu filho a Deus. Ele iria sacrificar. E quando ele foi sacrificar, Deus interviu e disse para Abraão: Abraão, não faça nada para o seu filho, porque hoje eu vejo que você realmente me ama. Como disse o Senhor, né? Não toque no rapaz, não faça nada, agora sei que você teme a Deus, porque não me negaste seu filho, seu único filho. E aí Abraão, ele diz essa palavra, que Abraão
deu àquele lugar o nome: o Senhor proverá. E eu quero falar sobre a provisão de Deus. Aqui nós podemos ver, amados, que Deus ele prometeu a Abraão que ele iria prover, que Deus iria cuidar a Abraão. Mas isso aconteceu na vida de Abraão porque Abraão obedeceu a ele. Abraão foi obediente. Ele ouviu a voz de Deus e obedeceu. Em nenhum momento Abraão ele desobedeceu ou questionou a Deus. Mesmo muitas vezes sem saber qual é o lugar que ele iria. Ele só tinha que sair e caminhar e deixar Deus orientar. E Deus tinha uma promessa. Deus se comprometeu em suprir para ele. E nós vemos que Deus ele realmente cumpriu. Deus realmente ele foi fiel. E é isso que eu quero falar, trazer em breves palavras como Deus ele provê. A palavra de Deus diz que Deus é o Deus provedor, que ele supre todas as coisas, que ele supre, que ele cuida da sua criação, que ele cuida dos moradores da terra, que ele supre em todas as questões em que há a sua criação. Tudo aquilo que ele criou, o universo, o céu, a terra, a humanidade, Deus, ele tem um compromisso de prover. A cada dia Deus ele está provendo. Mas hoje eu quero falar sobre aqueles que confiam em Deus. Aqueles que depositam a sua fé em Deus. E deixar para você essa certeza, essa convicção que Deus, ele venha a prover, venha a suprir, ele venha a ser o teu provedor, ele venha a ser o Deus da tua provisão. E em quem Abraão podia confiar? Certamente não em seus sentimentos, pois devia sentir, naquele momento que Deus pediu o seu filho. Ele amava o seu filho, mas ele também amava a Deus. E ele desejava obedecer. Então Abraão naquele momento, ele aprendeu a depender de Deus. E não a depender dos homens. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos para ter a provisão, nós temos que aprender, em primeiro lugar, a depender de Deus. E onde o Senhor provê as nossas necessidades? No lugar indicado por Ele. Abraão estava no lugar certo, de modo que Deus pôde ir ao encontro de suas necessidades. Se nós nos colocamos a nossa fé, a nossa confiança e a nossa obediência, com certeza nós vamos estar no lugar certo e no momento certo para Deus prover e para Deus suprir. Então, qual é o lugar que o Senhor provê nossa necessidade? É quando nós nos colocamos diante de Deus, confiando, crendo e obedecendo e colocando a nossa fé nele. Quando Deus provê nossa necessidade? Exatamente quando precisaremos, quando precisamos. Nem um minuto antes, quando você coloca seu pedido diante do trono da graça, Deus responde com misericórdia e graça e ocasião oportuna, como diz lá em Hebreus. Por vezes temos a impressão de que Deus espera até o último minuto para nos socorrer, mas esse é apenas nosso ponto de vista humano. Deus nunca chega atrasado. Então, onde o Senhor provê nossa necessidade, qual é o lugar? É nós que preparamos o lugar. Estando no lugar da obediência, da fé, da confiança. E quando Deus provê nossa necessidade? Exatamente quando precisarmos. E como Deus provê? De maneira que normalmente são bastante naturais. Você vê que ali Deus fez um milagre, Deus enviou um anjo, Deus proveu um cordeiro, fez algo extraordinário.
E Deus também pode agir de uma forma extraordinária. Tudo depende do seu querer, né? Deus, Ele age, por isso que quando nós dependemos das pessoas, quando nós dependemos do nosso conhecimento, né, dos nossos recursos, nós vamos estar limitando a Deus. Agora, quando nós dependemos de Deus, agimos, trabalhamos, lutamos, Deus, Ele vai entrar com a provisão. Deus vai agir por meio do nosso trabalho, do nosso esforço, da nossa fé, da nossa confiança, e aquilo que estiver faltando, Deus, Ele vai abençoar. E a quem Deus concede a sua provisão? Aqueles que confiam nele, que obedecem às suas instruções. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, temos o direito de esperar pela provisão divina. Por que Deus supre todas as nossas necessidades? Pergunta, né? Para a glória do seu nome. Como diz lá em Mateus 6,9, santificado seja o teu nome. É a primeira petição da oração do Pai Nosso. Deus foi glorificado no Monte Moriá, pois Abraão e Isaac fizeram a vontade do Senhor e glorificaram Jesus Cristo. Quando você tem um milagre, quando você recebe a resposta de Deus, você confia em Deus. Você agradece a Deus. Então, amados, você vê que a palavra de Deus está dizendo que o nome, como Deus se apresenta, é Jeová Jiré, o Senhor proverá, né? E Deus está interessado em prover para o nosso espírito, alma e corpo, ainda que Ele é o provedor de tudo. Ele sabiamente diferencia entre as nossas necessidades e os nossos desejos. Nós temos lá em Jesus, que ensinou em Mateus 6,11, que nós devemos pedir pela provisão diária de Deus. Né? Quando a oração do Pai Nosso, Ele dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus nos ensina que não devemos nos preocupar com a comida, roupa, qualquer outra coisa. Antes devemos orar ao Pai, porque Ele sabe o que precisamos. Né? Jesus disse, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Assim, nada deve nos preocupar, porque o Pai, né? Deus é o provedor. Aquele que dá a vida é o mesmo que mantém. Nosso foco, segundo Jesus, deve ser viver consciente diariamente seu ensino em Mateus, que é buscar, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus espera que você não seja dominado pelas preocupações e ansiedade dessa vida. Deus espera que você confie que Ele é o provedor de suas necessidades no seu dia a dia, né? E assim descansaremos, você vai descansar na verdade de que Deus cuida de você e é maravilhoso provedor para as suas necessidades, né? Então você tem que crer na palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala em Filipenses 4,19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, amados, aqui nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos dá uma certeza, né? A palavra de Deus aqui, ela vem confirmar, nós temos a palavra de Deus como testemunha de que Deus, Ele é o Deus provedor do seu povo. Nós não estamos aqui simplesmente jogado, largado, Ele criou e abandonou, não, Ele está cuidando. Mesmo que muitas vezes as pessoas não estão em total obediência, mas Ele cuida daquilo que Ele criou. Né? Ele disse que o sol e a chuva vêm para os justos e para os injustos, mas Ele também quer ser muito além
do que criar da natureza, dar a chuva, o sol, o ar, cuidar da natureza. Não. Ele deseja cuidar daqueles que lhe são fiéis e obedientes. Ele deseja prover. Deus, queridos, né? Ele é o mantenedor da vida e zela por sua criatura. Né? Então ele deseja, né? Ele deseja criar, porque além de criador, Deus é mantenedor do universo. Né? E ele deseja, além de ser o mantenedor do universo, ele deseja ser o Deus provedor do seu povo. Então, quando você confia, quando você busca, quando você confia, quando você ora constantemente, quando você coloca a tua fé condicional a Deus, Deus, ele tem um compromisso com você, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? Em nome de Jesus, queridos. Deus, ele deseja ser o teu provedor, aquele que quer cuidar de você e da tua casa e suprir, prover as tuas necessidades, assim como ele supre e provê tudo aquilo que a sua criação, a natureza necessita. E Jesus disse que, assim como Deus, ele alimenta, né, os pássaros, ele cuida das plantas, ele disse que quanto mais nós, ele cuidará, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós somos mais valiosos, mais importantes que tudo o que ele criou. Então, que você venha nesta mensagem se voltar para Deus de todo o teu coração. Vamos orar? Pega o seu copo com água, vamos falar com Deus provedor. De repente você está precisando de uma provisão na tua vida. Seja qual for a área, em primeiro lugar, peça perdão, se volte para Deus. Mas não faça isso apenas no momento da necessidade, porque nós muitas vezes procuramos a Deus, né? Nos voltamos para Deus quando estamos necessitados, quando não há mais nenhum recurso, quando tudo se fecha, quando todos os nossos esforços e recursos acabam, aí nós lembramos de Deus. Não. Nós temos que lembrar de Deus em todos os momentos bons, os momentos ruins, porque muitas vezes pessoas que estão vivendo momentos bons, tudo está indo bem, mas vai vir as tempestades, vai vir as dificuldades. E por que eu vou esperar vir a tempestade para me refugiar em Deus? Não, eu vou ficar refugiado em Deus, que quando esse dia chegar, eu vou ter um Deus que vai me proteger e a tempestade, as dificuldades não vão me atingir. Então se volte para Deus, não com interesse de ser abençoado, não, mas de coração. Deus conhece o teu coração. Se volte. Coloque nas mãos dele aquilo que necessitas. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, Senhor, por todos os nossos amigos, amigas, irmãos, familiares. E hoje, Senhor, nós estamos aqui meditando no Deus provedor, o Deus da provisão. E a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que provê, um Deus que supre, um Deus que cuida, que zela por tudo aquilo que Tu criaste, mas também o Senhor tem uma atenção, um carinho, um amor pela aqueles que se achegam ao Senhor de coração quebrantado. Então eu te peço agora, Senhor, abençoa o meu amigo, a minha amiga, que em nome de Jesus, Pai, eles venham se voltar para o Senhor, arrependidos, se estão pedindo perdão, se estão, Senhor, agora reconsiderando sua fé e reconhecendo que estiveram afastados. Que o Senhor venha agora
renovar, perdoar. E que eles venham se colocar debaixo da tua presença. E venham invocar ao Deus provedor, o Deus da provisão. E o Senhor venha trazer provisão a esta vida. O Senhor venha suprir as suas necessidades, como eu tenho visto no meu ministério. O Senhor provê, o Senhor suprir. E que todos venham andar, Senhor, na tua presença. Venham nessa palavra entender e compreender o propósito, a seriedade de estar na tua presença. E venha suprir, venha prover sobre esse lar, sobre essa casa, sobre essa família. Traga provisão, Pai. Assim como o Senhor provê para o universo, que o Senhor cuida da natureza, o Senhor a cada novo dia, o Senhor faz esse dia existir. Assim como o Senhor fez todas as coisas existirem, o Senhor supre a chuva, o Senhor supre o ar, o sol, o Senhor supre, Senhor, o alimento, Senhor, para os pássaros, para os animais, o Senhor supre, Pai, o crescimento, Senhor, das plantas, mas o Senhor diz que o Senhor fará mais pelo seu povo. Senhor, traga provisão a essa vida. Eu profetizo, Senhor, na vida daqueles que estão me acompanhando, que vão me acompanhar, aqueles que necessitam de uma provisão, que necessitam de um milagre, de uma bênção, de uma resposta, lá na sua casa, no seu trabalho, a saúde, a fé, em todas as áreas da vida. Senhor, traga provisão, Pai, supre e provê para nós as necessidades, mas o amor, Pai, a paz também, a fé, a confiança, em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida, o milagre. Se alguém entrou com uma doença, com uma enfermidade, está com uma dor, seja curado agora em nome de Jesus. Aquele que está desempregado, abra as portas. Aquele que está endividado, que venha pagar essas dívidas. Aquele que está aflito, venha prover a paz, venha prover, Senhor, a alegria, venha prover a restauração do lar, a restauração do casamento. Abençoa agora, Deus provedor. Se aquele tem falta de fé, venha prover a fé, venha suprir, venha prover em nome de Jesus. Abençoa esse lar, abençoa essa casa, abençoa a semana. Em nome de Jesus, consagra esse copo com água. Que seja um remédio divino para o corpo e para a alma. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode beber desta água, ela está abençoada em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Tá aí